Se você já tentou vender móveis planejados, cozinhas planejadas pela internet e não conseguiu, é porque você não conhece o método AJR. Não basta apenas criar um anúncio, criar uma publicidade, uma divulgação e esperar que o cliente chegue até você para estar fazendo a compra. É necessário criar uma estrutura bem fundamentada e toda detalhada para você conseguir captar esses clientes, reter esses clientes e fazer a venda. E é por isso que eu estou aqui. Eu simplesmente vou pegar nas suas mãos e vou te ensinar esse processo. Então, siga esse vídeo até o final, que esse vídeo está muito completo e você não vai se arrepender. Meu nome é Rodrigo Campos, eu sou especialista em movelaria e projeto 3D, especialista em vendas de projetos de imóveis planejados, e eu vou te ensinar você a como construir tudo isso de uma maneira simples, fácil e descomplicada. Aqui nesse canal, além de você aprender a como criar projetos, desenvolver projetos, você aprende também a montar uma estrutura, a captar clientes e a viver de projeto 3D. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar na tela do meu computador aquilo que você precisa fazer, o passo a passo, mas é muito importante que você siga esse processo, que você entenda e que eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. E no decorrer do vídeo eu tenho duas dicas e duas informações importantíssimas para você conseguir ter resultado. Já na tela do computador, você pode notar que eu desenhei aqui um mapa mental para a gente seguir. Eu tenho as etapas e aqui nessas etapas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pilares para você conseguir fazer essa estrutura. E eu detalhei isso. Segue aí passo a passo, pegue papel, pegue caneta, porque essa aula aqui tá incrível, esse conteúdo aqui tá muito top. Então nós precisamos trabalhar com 5 pilares para a gente conseguir captar o cliente. Como que funciona esses 5 pilares? Está dividido aqui em necessidades, qual público você quer atingir, atração, modelo de copy e criativos. Eu vou passar por cada um deles para você entender qual que é a necessidade. Partindo aqui do início, você precisa entender a necessidade que o seu cliente deseja, a necessidade que o seu cliente busca, a necessidade que aquele cliente está naquele momento. Muitas pessoas não conseguem ter resultado justamente por causa disso, porque elas não conseguem entender a necessidade, que é o ponto fundamental, e eu vou detalhar um pouco para você. A necessidade é o que o cliente está buscando, igual eu falei com você. Então você precisa pensar o que meu cliente está buscando nesse exato momento. O que ele precisa nesse exato momento. Primeiro pilar aqui, ó. Olha o termo que os clientes aqui eles vão começar a buscar, tá? Os clientes vão começar a buscar alguns termos. Por exemplo, ó, como comprar móveis planejados. Como reduzir os custos dos móveis planejados. Móvel planejado barato. Cozinha planejada barata. Como comprar móveis planejados de qualidade. Então, isso daqui são algumas necessidades que os clientes estão buscando, porque pensa comigo, você precisa entregar para o cliente aquilo que ele precisa, aquilo que ele busca, aquilo que ele está buscando, aquilo que ele acha que vai ser o melhor para ele. Você precisa entregar isso. Então, sempre o cliente vai estar buscando como fazer alguma coisa, como fazer um móvel planejado, como reduzir os custos, como comprar móveis baratos, como comprar móveis de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Ó, eu já sei a necessidade do meu cliente, ele está querendo comprar móveis planejados. E ele está usando termos de busca, ele está buscando palavras como comprar móveis planejados. Por que eu estou detalhando isso para você? Talvez você não está entendendo nesse exato momento o que eu estou falando. Aqui eu estou te ensinando a como você vai fazer para vender os seus móveis planejados e captar a ideia. Para isso, nós temos no Google, tá, um organizador de palavras-chave. Já está até aqui na minha tela esse organizador de palavras-chave aqui, né, que é utilizado aqui pelo Google. Não vou detalhar esse passo a passo, mas simplesmente só você montar, aí só você criar uma conta no Google. Se você já tem um Gmail no Google, é muito simples. Você entra no seu Gmail e aí você vai buscar aqui do lado direito, né, Google ADS aqui. Entrando no Google ADS, você vai vir na partezinha de ferramentas e vai lá em planejador de palavras-chave. Nesse planejador de palavras-chave, você vai usar o termo, ó, como comprar móveis planejados. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, móveis planejados, vamos ver o volume de busca que tem para esse termo aqui, tá? Então, você vai digitar ideias de palavras-chave e aqui, por exemplo, deixa eu digitar aqui móveis planejados. Vou clicar em ver resultado. E ele vai me dar algumas opções aqui de palavra, tá vendo? Ó? Ele me deu aqui algumas palavras, ó, armário de cozinha. E aqui nós temos com a medida de pesquisa mensais. Isso aqui é geral, tá? Você tá falando aí da internet, do YouTube, tudo mais. Você pode
olhar depois em sua cidade e assim por diante. E aqui, o que acontece? Por exemplo, se eu quiser incluir uma localidade, igual eu cliquei ali, ó, vou incluir aqui, por exemplo, Varginha. Incluir Varginha e vou tirar aqui. Ó, Varginha tem um termo aqui de buscas, tá vendo? Ó, tem um termo aqui de busca aqui, ó, médias mensais de 10 a 100. E aí você consegue visualizar essa parte aqui de busca. Você pode digitar na sua cidade e assim por diante. Por que que isso aqui é importante, tá? Para você ter ideia do que está sendo buscado ali no Google. Então, o que as pessoas buscam? Através disso, você consegue estar melhorando a segmentação lá na ponta, lá no final, que é questões dos criativos da anúncio que eu vou estar explicando para você. Então, o primeiro ponto que você precisa entender isso é você mapear a necessidade do seu cliente. Você tem que entender a necessidade do seu cliente. E para você estar entendendo a necessidade do seu cliente, nós precisamos ir para o ponto 2. O ponto 2 que nós precisamos ir aqui é o seguinte, deixa eu fechar aqui, é a parte de público. Qual o público você quer atingir? Qual público eu quero atingir? Nós temos aqui um público A, um público B, um público C. É importante você entender qual público você quer atingir, porque através do público você vai precisar melhorar o seu argumento, você vai precisar de coisas mais refinadas para você estar atraindo o seu cliente ali. No público A, nós temos um público ali de alto padrão. No público B, tem um público médio, profissionais liberais. No público C, a nova classe média conquistadora, tá? E aqui, não importa qual seja o público, tá ok? Vai depender da forma que você trabalha. Porque muita gente fala, só quero pegar o público A, só quero pegar o público B. Outra, só quero pegar o público C. Não importa, você vai definir o seu público A, B ou C. E para isso você precisa estar preparado. O que eu aconselho para você que está começando agora? Você já tem uma estrutura montada? Você tem uma página de vendas legal, com fotos, você tem um Instagram ajustado, você tem essas coisas bem estruturadas já? Caso você tenha isso já bem estruturado, você já tem case de resultado, de sucesso e tudo mais, beleza, pega um público A, você consegue atingir um público A porque você já tem prova social disso, você já tem prova disso. Público médio ali B, você já com o Instagram você já consegue estar mantendo ali, tendo ali uma LP, né? No caso, LP é a página de vendas. E o público C é um público mais tranquilo, onde que você pode estar utilizando aí os mercadões da sua cidade para estar divulgando e tudo mais. Então, você vai definir qual tipo de público você deseja atingir. Você definindo o seu tipo de público, show de bola. Como eu falei, tudo vai depender da definição do seu público. Por quê? As necessidades dele são quase a mesma, tá? As necessidades ali. O que ele está buscando? O que ele quer? Beleza, você já sabe o que ele quer. Agora, a questão do público-alvo. Agora eu preciso ver essa classe. Aí nós começamos a detalhar mais um pouco. Que é a gente que tem poder aquisitivo maior. Então, eles vão buscar outras coisas. Aí nós vamos entrar em qualidade de serviço. Você precisa entender dessas questões. Você não pode simplesmente montar um projeto em 3D e sem ter uma decoração e entregar ali para o seu cliente de alto padrão. Não, você vai ter que fazer um projeto bem acabado, bem detalhado, bem explicado. Você vai ter que aumentar o valor, tá ok? Você vai ter que aumentar o valor do seu produto. Você aumenta o valor do seu produto, automaticamente você consegue aumentar o preço, tá? Então, isso é muito importante, essa questão para você entender nesse momento. Então, nós temos aqui 3 tipos de público e você vai focar em um deles. Aqui eu estou te dando essas opções, mostrando o caminho para você conseguir seguir. E antes de continuar, eu quero pedir você para se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações, porque sempre que sair vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. É muito importante. Com isso, você me ajuda a bater minha meta de atingir 100 mil inscritos e receber a plaquinha do YouTube. Me ajude compartilhando esse vídeo, chama pessoas para se inscrever. Eu quero bater essa meta e eu conto com você para isso. E agora, aqui nós temos o seguinte: no público A, quais são os desejos e dores desse público? Eu dividi em 2 coisas, tá? Existe mais coisas aqui, existe mais dores, existe mais desejo, que tem um desejo inconsciente e tudo mais, mas aqui eu quero focar em mais no macro, tá? Quais são dores e desejos desse público? Por que eu preciso entender quais são as dores e o desejo? Se eu não entender quais são as dores e o desejo do público, como que eu vou conseguir me comunicar com esse público? Como que eu vou conseguir criar um anúncio, criar uma cópia, um texto ali para mim poder convencer aquela pessoa? Então preciso entender exatamente isso daqui, quais são dores e desejos desse público. E eu vou mostrar para você agora. Vamos lá nos desejos. Então aqui eu linkei aqui, né, listei 5 desejos: status e diferenciação. Então nós temos aqui, ó, primeiro dele, status e diferenciação. Público de classe mais alta, eles vão querer isso aqui, ó, ambiente com estética de revista,
usando materiais nobres, pedras naturais, couros, vidros especiais, iluminação embutidas, ocultas e assim por diante. Então, aqui o produto, o cliente vai querer isso daqui, tá? Ele vai querer um status diferenciado e tudo mais. Experiência VIP, ele vai querer ser tratado ali como uma experiência VIP. O que é isso? Entregar a chave e receber o apartamento 100% pronto, limpo e decorado, sem precisar gerenciar obra. Então nós estamos falando de um cliente que vai querer o quê? Tudo pronto. Ele vai querer chave na mão dele, ele vai querer tudo prontinho, sem ele ter estresse, nada, só para poder chegar no ambiente, morar, colocar as coisas e tudo mais. Então tem que ficar atento com isso daqui. Por isso que eu falei, vai depender muito de como você vai entregar o seu serviço, tá? Tecnologia de ponta, sistema de abertura de porta a toque, fechamento suave, portas ocultas e assim por diante. E isso é importante porque isso aqui nós estamos falando de um produto premium, tá? De um produto com altíssima qualidade, com o máximo de tecnologia. Então isso daqui é um patamar bem acima, tá? Mimetizadas nas paredes. Eu estou continuando aqui, tá? Integração com automação residencial, Alexa, Siri, enfim, vai ser um produto, né, muito mais tecnológico, design autoral e assinado, tá? Projetos que conversem com as últimas tendências de Milão e que pareça obras de arte funcionais. Isso aqui é muito importante, tá? Você vai ter que criar um projeto bem elaborado, algo diferenciado, algo que combine com o ambiente, não pode ser algo que é genérico. Então isso tudo você precisa estar ciente para você atender um cliente VIP desse daqui. Valorização do imóvel, enxergar o mobiliário sob medida como um investimento que aumenta o valor de revenda do patrimônio. Porque pessoas de alto padrão, eles criam ali, montam casa e tudo mais, depois eles pensam em vender aquilo. Então, isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que o ambiente dele ali fique valorizado. Então, isso é muito importante. Então, isso daqui são os desejos desse público, tá? São os desejos aí do público A. Quais são as dores desse público A? Então, nós temos aqui algumas dores desse público. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para minha imagem ali não atrapalhar. Então nós temos aqui, ó, falta de exclusividade. Ele tem medo de pagar caro e ver um projeto idêntico na casa de um conhecido ou em redes sociais. Então ele tem esse medo. Então isso aqui é uma das dores dele. Então é muito importante você entender isso que eu falei. Através disso você consegue montar anúncios direcionados. Por exemplo, você que tem medo de pagar caro em um imóvel planejado, em um projeto, e depois você se deparar com aquele mesmo projeto que está na casa do seu amigo, do seu conhecido, fique tranquilo, porque nós trabalhamos com projetos exclusivos para você, assim, sem assado, então você consegue melhorar até o seu argumento de venda, por isso que é importante. Desperdício de tempo com pós-venda. O pavor de ter que cobrar prazos, lidar com montadores desalinhados ou atrasos que estragam o cronograma da mudança. Então, isso daqui ele não quer, ele tem medo de dor de cabeça, de perda de tempo. Então, você tem que ficar atento, ó, nós te entregamos todo o projeto completo, a casa montada, assim, tal dia vai estar tudo montado, você entendeu? E aí você dá uma garantia sobre isso. Quebra de expectativa estética. Medo de que o acabamento real não fique idêntico ao render em 3D apresentado. Isso aqui é muito importante. Você precisa, ao tempo todo, estar o quê? Tranquilizando o seu cliente em relação a isso daqui. Você precisa falar para o seu cliente, ó, nós vamos montar aqui, você não precisa ficar com medo, vai chegar tudo certo, vai ser a mesma coisa que você comprou no projeto, vai estar na sua casa e até melhor, tudo mais. Então é muito importante. Falta de durabilidade e tecnologia, móveis que emperram, ferragens barulhentas ou sistema de automação que dão defeitos em pouco tempo. Então isso aqui é uma garantia que você precisa oferecer. Invasão de privacidade, desconforto com equipes de montagem despreparadas, passando dias dentro de sua residência. Então, ó, nós vamos entregar a sua casa, os seus projetos em 10 dias. Então, o cliente consegue se programar para poder fazer uma viagem, para poder ficar fora de casa, que muita gente não gosta por causa do incômodo e tudo mais. Então, é muito importante essa questão aqui, tá? Então, aqui é as questões do público A, tá? E o público B, como que funciona o público B? Também a mesma coisa, quais são as dores e os desejos desse público? Vamos lá nos desejos. Olha aqui, ó, aproveitamento milimétrico, soluções inteligentes de armazenamento, organizadores internos, torre quente, gavetões para otimizar cada centímetro. Então,
Já esse público B aqui, ele pensa o quê? Ele pensa em otimização. Ele quer aproveitar o máximo do espaço dele. Estética moderna. Ele quer uma estética ali moderna, tá? Ambientes integrados, cozinhas americanas e conectadas à varanda, gourmet e tudo mais. Garantia institucional e prazos claros. Contratos sólidos com multas por atraso e garantia estendida. Olha só a diferença do público A para o público B. O público A, ele já nem preocupa muito com isso aqui. Com garantia, com não sei o que, tal. E eles se preocupam mais em ter um móvel em alto padrão, tudo mais, com qualidade. Aqui, esse público já se preocupa com garantia, preocupa com as questões ali de aproveitar mais o espaço, equilíbrio entre o preço e a qualidade, sabe? Ele quer sentir firmeza, ele quer fazer um excelente negócio, conseguir um acabamento melhor ali, né? No caso, um acabamento fosco ou texturizado, sem pagar o preço de um boutique de luxo. Então, esse tipo de cliente é um cliente bacana para você trabalhar, um cliente que você consegue estar ali capturando e tudo mais, você fazendo a oferta certa, ele vai comprar. Flexibilidade de pagamento, tá? Opções de parcelamento inteligente, tá vendo? Em até 12 vezes ou 24 vezes, que caibam no fluxo de caixa mensal da família. Enquanto o público não está nem preocupado com isso aqui. O público não está nem aí se é 12 vezes, 24 vezes, em 6 meses. Eles querem o melhor produto possível. E aqui não. Aqui nós falamos de preço, falamos de qualidade ali do produto em si. Todos os produtos têm que ter qualidade, só que a qualidade desse aqui... Aqui você não vai colocar uma ferragem, no caso, que é automática, por exemplo. Porque vai encarecer demais. Ele vai pensar, para que isso? Sem necessidade. Então, esses aqui são os desejos do público B, tá ok? E as dores desse público? Medo do golpe da marcenaria, insegurança crônica de pagar o sinal e a empresa sumir, falir ou atrasar a entrega por mês. Então, isso aqui é clássico, gente. Isso aqui acontece muito. Essa questão de golpe de marceneiro, pegar o dinheiro ali, enrolar para poder entregar. Gente, não faça isso. Se você é um marceneiro, se você tá nesse ramo ou tentando nesse ramo, recebeu a entrada, gente, já compra o que tem para poder comprar de material. Compra tudo, ajusta tudo, porque isso, o que acontece? Você entra no bolo de neve desse, você tem a entrada, e aí você pega essa entrada, compra alguma coisa, paga alguma coisa e fica esperando a entrada de outro cliente para poder cobrir, você vai virar um bolo de neve, você não vai sair disso fácil. Muito difícil você sair disso aí, tá? Muito difícil. Se vocês quiserem, na verdade, eu posso trazer um vídeo aqui para você que é marceneiro, tá com esse problema, tá? Eu tenho algumas soluções para você. É só você deixar nos comentários aqui que você viu esse vídeo e você deseja tá saindo desse bolo de neve aí, que eu já vou saber o que é, e aí dependendo a quantidade de pessoas que estão nessa, eu consigo trazer uma solução para você, que se você aplicar, você consegue sair disso aí fácil, ok? Estourar o orçamento da obra, tá? O medo de que os planejados fiquem muito mais caros que o planejado e comprometa o limite do cartão e os investimentos. Então ele tem medo disso daqui. Durabilidade média e baixa, tá? Medo de material estufar com a umidade da cozinha ou as portas desalinharem com 1 ano de uso. Então isso aqui são dores recorrentes, são dores que esse público tem, Outra coisa, processo de compra exaustivo, cansaço de ter que cotar em 5 lugares diferentes, porque os preços variam de forma absurda, sem justificativa clara. Então, olha só, se você entregar tudo detalhado para o seu cliente, se você entregar tudo declarado para o seu cliente, a probabilidade dele fechar com você é muito grande. Por quê? Você vai estar mostrando para ele o que realmente vai. Tá indo isso aqui no seu projeto, tá indo isso aqui, esse tipo de ferragem, é bom você montar isso, sabe? Monta ali no Excel e tudo mais, monta a ferragem, monta qual dispositivo, coloca a numeração específica, tudo, coloca isso tudo no contrato. Tudo, até a marca das dobradiças, das corrediças, coloca tudo no contrato, tudo especificado, porque você vai gerar valor, você vai gerar ali uma transparência com o seu cliente. Muitas empresas não fazem isso, e é onde que as empresas começam a dar ruim. As grandes fazem e as pequenas que estão começando acham que é bobeira. Então, não perca isso, não deixa que isso se torne um pesadelo para você. Então, essa aqui são as dores desses clientes aqui, que é da categoria B, tá? Da classe B. Faz o seguinte, eu tenho aqui o Clube dos Canais. O que é o Clube dos Canais? Eu solto conteúdo exclusivo, eu faço live ali dedicada, eu faço alguns
projetos aqui no canal exclusivos somente para quem é membro aqui. Então tem muita coisa que tá lá nessa área de membro, é só você clicar no botão aqui para você ser membro e você vai estar se beneficiando aí de várias coisas bacanas, tá? Então tem projetos novos para poder sair nesse resto aí do ano de 2026, né? Porque tá assistindo esse vídeo talvez em outro tempo, tô gravando esse vídeo aqui em junho aqui. Então nós chegamos na metade do ano aí e aí nós vamos conseguir também tá fazendo bastante coisas bacanas aí esse restinho de ano para os projetos Clube dos Canais. Então, só você ser membro aqui. Seguindo aqui, nós vamos partir para o nosso público C. O que é o público C aqui? Vamos lá, nos desejos desse público aqui. Vamos aumentar um pouquinho. O que esse público quer? Eles querem flexibilidade extrema de crédito, aprovação rápida no boleto, carnê, parcelamento direto de fábrica que viabilize o sonho. Que eles são focados no sonho, eles querem ali o sonho. Resistência absoluta, móveis robustos, preferência por MDF em áreas úmidas, que aguenta a rotina pesada da casa, com crianças e pet, muitos anos. Sair do móvel de caixote, modulado. Orgulho de ter uma casa toda combinada sob medida, eliminando aqueles vões perdidos onde junta poeira. Então, isso aqui é um dos grandes ali desejos desse público aqui, ó. Organização básica e eficiente. Roupeiros grandes, com muitas divisões, gavetas, espaço para sapatos que resolvem a bagunça do dia a dia de vez. Atendimento acolhedor e transparência, tá? Tem que ser transparente ali. Encontrar um projetista, vendedor que desenhe projeto na frente dele, explique cada detalhe e valide o esforço financeiro da família. Então, olha só, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. Falou de desenhar na frente aqui, mas exatamente você não precisa desenhar na frente, né? Quando eu disse desenhar na frente, é você pegar, tirar as medidas, explicar, pegar feedback com o cliente. Fala assim, ó, qual projeto você deseja aqui, qual projeto você tem em mente. Você pegar informações, tá? Isso está relacionado a você ter informações ali, você conversar, você ter uma conexão ali com o seu cliente. Então isso é muito importante, porque você vai pegar vários insights, na hora que você montar o projeto, você vai montar o projeto do jeitinho que o cliente sonhou, do jeitinho que o cliente quer, tá? Então é muito importante você saber ouvir. Então esses aqui são os desejos desse tipo de cliente aqui. Vamos para dores deles aqui, ó. Quais são as dores? Vamos lá. Parcelas pesadas no orçamento. Medo de assumir um carnê ou financiamento longo e perder o emprego ou a estabilidade financeira no meio do caminho. Então, ele vai ter essa dificuldade aqui, tá? Isso aqui é um medo. Falou assim, se eu fazer isso, pode acontecer de eu perder meu emprego, de eu perder... acontecer alguma coisa que eu preciso gastar o dinheiro aqui da parcela e tudo mais. Então, é um medo que tem. Então, você tem que tranquilizar, você tem que quebrar essa objeção aqui, tá? E aqui, ó, preconceito ou mau atendimento, tá? Medo de entrar em lojas elegantes e planejadas e ser ignorado ou mal atendido por causa da aparência ou orçamento menor. Então, muitas vezes a pessoa vai entrar numa loja aí, ou vai entrar no seu negócio, vai procurar você para poder criar um balcão simples, sabe? Todo cliente é importante, você tem que tratar todo cliente bem, mesmo cliente que não tem condições de estar comprando, você precisa tratar esse cliente melhor ainda, tá ok? Móvel que desmancha, olha aqui, ó, móvel que desmancha, ó. Pavor de investir o dinheiro suado em MDP, MDF de baixa qualidade que estraga na primeira limpeza de piso ou vazamento na pia. Então isso aqui também é que eu falei, os móveis precisam ser mantido a qualidade, tá? A qualidade do produto, ela precisa ser mantida. Montagem mal feita, receio de que o montador faça serviço correndo, deixando frestas, parafusos, aparelhos, puxadores tortos e tudo mais. Então, esse tipo de cliente vai ter isso. Vai ter esse medo, entendeu? Porque ele vai estar comprando ali um produto, né? Talvez ele vire, né? E pense o seguinte, nossa, tô pagando isso, mas será que vai vir certinho? Outra objeção aqui que o cliente vai ter, né? Outro medo, outra dor, demora na entrega, ansiedade e frustração de já estar morando no imóvel novo, cozinhando, improvisando em caixas, porque os móveis não chegaram. Então ele vai ter esse medo aqui de estar lá mexendo na cozinha, tá fazendo as coisas no improviso. Então a maioria vai ser assim, eles vão ficar lá dentro da residência e tudo mais, para poder eles tá morando, né, ou até saindo do aluguel e os móveis não chegaram. Então, outra coisa que é importantíssima, né, que você precisa analisar, eles são extremamente diferentes. Cada público aqui tem suas dores e seu desejo. Então, você já sabe a necessidade, você já entendeu qual público você quer atingir. Agora nós precisamos partir para onde? Para o ponto de atração.
O que é esse ponto de atração aqui? Vamos lá. Headline. O que é essa headline, Rodrigo? A headline, para você entender, são textos, são frases que chamam a sua atenção, que vão de encontro com suas dores e com seus desejos. Não sei se já aconteceu com você, eu creio que já, mas você vê algum anúncio ou algum texto que chamou sua atenção para algo que você estava precisando no exato momento. Vamos supor, a minha caixinha de óculos quebrou. Que é a caixinha dessa aqui, ó. Isso vai dar para você ver aí. Vamos trocar a câmera aqui. Ó, a caixinha minha de óculos aqui, ó, vamos supor que ela quebrou. E aí eu me deparo com a seguinte, com o seguinte texto, né? Capinha de óculos resistente à prova de água, apenas R$ 59,90. Olha só, opa, eu tô sem caixinha de óculos. Então, isso me chamou atenção, porque eu vi um texto ali relacionado a um produto que eu preciso, que me chamou atenção. Então, isso acontece com promoções, acontece com N situações. Então, é importantíssimo essa questão de você ter essa headline. E a headline, eu separei algumas aqui para a gente estar trabalhando. Nós temos aqui, ó, focada em urgência, focada no desejo e focada na curiosidade. Por que eu separei? Existe muito mais aqui de elementos que a gente pode focar na nossa headline. Mas eu separei aqui as melhores e que funcionam mais, que são no caso aqui da urgência, no caso do desejo, no caso da curiosidade. Quando eu entro aqui, olha aqui, ó, o que eu tenho escrito aqui, ó? Sua casa com estética de revista ainda este ano. Poucas vagas para projetos exclusivos, com pedras naturais, couros, vidros especiais e iluminação embutida, oculta. Toque para garantir a sua. Aqui no caso eu fiz uma chamadinha para ação que eu vou explicar na estrutura. Ó, Rodrigo, da onde que você tirou esse texto? Lembra que eu falei para você sobre o público? Olha aqui, ó, vamos lá no público de alto padrão. Olha aqui, ele quer um ambiente estético, com estética de revista, usando materiais nobres, pedras naturais, couros, vidros especiais, iluminação embutida. O que eu fiz aqui? Eu peguei o próprio texto, tá? O próprio desejo dele e transformei em uma chamada, e transformei em um título, transformei em uma headline. Eu posso colocar aqui um produto junto com isso e tudo mais, ó. Sua casa com estética de revista ainda este ano. O que eu fiz? Ó, sua casa de estética com revista ainda este ano. Eu gerei aqui uma urgência, ó. Ainda este ano, ó. Poucas vagas, gerei outra urgência. Aqui eu tô dando algo palpável para ele. Se ele tá construindo ali, a casa fica pronta no mesmo ano, então ele vai querer olhar os móveis. Foi isso que eu fiz. Outra coisa que eu fiz, ó, pare de adiar projetos seus sonhos. Mude para ambientes com estética de revista, usando materiais nobres, pedras naturais, iluminação oculta. Clique e antecipe o seu atendimento hoje. Gerei uma urgência, fiz uma chamada para ação, eu gerei ali um conteúdo em cima disso, eu coloquei um texto, eu coloquei argumento, eu coloquei pare de adiar, entendeu? Eu tô falando com ele, falei assim, ó, tá na hora de você parar de adiar o projeto dos seus sonhos. Aquilo que você sonha, tô falando de novos sonhos, ó, aquilo que você desejou, aquilo que você planejou para você ter, aquilo que você está buscando. Eu tô falando com ele aqui, ó, pare de adiar o projeto dos seus sonhos. Mude para ambientes com estética de revista. Eu falei, olha só, ele tem um sonho alto padrão. Eu quero a minha casa com estética de revista, um ambiente top. Falei aqui do ponto desejo. E ainda eu trouxe aqui, ó, pessoa fala, nós queremos mudar para uma casa chique, eu quero ter meus móveis bonitos, ó, com materiais nobres, pedras naturais, iluminações ocultas. Então, eu falei aqui, eu gerei uma urgência baseada no desejo da pessoa. Se você já está gostando desse conteúdo, faz o seguinte, deixa para mim aqui nos comentários, tá? Se você já aplicou essas técnicas, se você já fazia isso, você já tem uma estrutura, se essa aula está sendo top, está sendo boa, deixa para mim aqui e tragam também aqui sugestões de vídeo aqui que você queira que eu traga aqui no canal. Assim você me ajuda também a estar criando conteúdo. Mas não deixe de comentar. Agora nós vamos partir para uma headline focada em desejos. Olha só. O prazer de viver em ambientes com estética de revista. Conquiste o topo do design com pedras naturais, couros e toque sutil da iluminação. Aqui, o que eu fiz? Eu foquei 100% no desejo. Porque o prazer de viver em ambiente com estética de revista. Nossa, eu tenho um desejo, eu tenho um prazer. Ainda tô falando, conquiste o topo do design com pedras naturais. Ainda toquei num ponto ali que é crucial, num ponto que é um desejo ali forte de ter coisas naturais, couros e toque sutil, de iluminação oculta. Enfim, aqui eu já tô falando aqui dos benefícios ali que o cliente vai ter.
sabe? Relacionado isso aqui nas características aqui, né? Pedras naturais, couros e toque sutil, da iluminação oculta. Iluminação oculta, o que traz essa iluminação oculta? Que ela não vai ficar aparente e tudo mais. Então, eu toquei aqui no desejo, ó. Outra headline aqui, ó, focada nisso, ó. Sua casa, seu maior cartão de visitas. Eleve seu padrão com materiais nobres, vidros especiais e um projeto feito para impressionar à primeira vista. Aqui eu estou usando só elementos, tá, que eu fiz na qualificação do meu público. Eu só estou usando coisas que meu público deseja. O interessante disso é que você faz uma pesquisa e é simples e aí você consegue descobrir tudo isso. Você consegue descobrir palavra-chave, termos ali de pesquisa, o que seu cliente está querendo. Você pode ir em comentários em outras páginas, procurar página, canal no YouTube, página no Instagram. Então você consegue encontrar vários tipos de elementos que vão ajudar você a estar fazendo aí a sua deadline. Focado em curiosidade, essa aqui, ó. O segredo por trás dos ambientes com estética de revista. Descubra como a combinação de pedras naturais, vidros especiais e iluminação oculta transforma qualquer espaço. Opa, gera uma curiosidade. O segredo por trás do ambiente com estética de revista. Qual que é o segredo? Ainda eu falo, descubra como a combinação de pedras naturais. Opa, mas tem como? Então aqui eu tô gerando uma curiosidade. Quando eu faço isso, eu gero curiosidade para o cliente chegar até o meu negócio. E aí eu vou conseguir tá conversando com ele, mostrando para ele, e aí eu posso trazer aqui fotos, depoimento, posso trazer uma porrada de coisas aqui para poder eu conseguir melhorar o meu argumento. Olha aqui a outra headline, ó. O que diferencia um imóvel comum de um projeto de alto padrão? Fiz uma pergunta. Nossa, o que diferencia um imóvel comum de um projeto de alto padrão? A pessoa pode pensar a mesma coisa. E aqui eu falo o seguinte, ó, não é apenas o MDF. Ué, mas não é apenas o MDF. O que é então? Veja o poder das pedras naturais, couros e iluminação oculta. Então aqui eu já fiz uma outra chamada, que poderia ser qualquer outra coisa. Então veja o poder das pedras naturais. Então algo que vai diferenciar alto padrão, o que é? Pedras naturais, materiais em couros, iluminações embutidas. Então isso tudo é um exemplo que eu fiz utilizando apenas o que eu fiz na pesquisa. Então aqui nós já temos uma coisa bacana, que é o quê? Se eu sei a necessidade do cliente, se eu consigo entender ali, o público que eu quero, ótimo, eu já vou ter argumentos para me criar uma atração para ele. Eu já consigo criar uma headline ali para ele, para mim poder estar atraindo ele, para mim poder atrair a atenção dele. Então é importantíssimo essa questão. E agora nós temos o quê? Nós temos um modelo de copy. Qual que é esse modelo de copy? O que é copy, Rodrigo? Copy nada mais são textos, tá, persuasivos, voltados para você conseguir fazer a atração dos seus clientes, para você conseguir atrair seus clientes, para você conseguir aumentar ali o teu poder de venda, o teu poder de argumentar. Então, todos os lugares você tem isso daqui. Então, nós temos a copy 1. O que eu listei na copy 1? Olha aqui, ó, que legal, ó. O segredo por trás dos ambientes com estética de revista. Ó, fiz uma chamada aqui. Poderia ser o quê? Essa headline que tá aqui, ó, que tá na parte da atração, poderia colocar aqui. Qual que é o corpo da copy, ó? Não é apenas o tamanho do espaço, nem o valor investido. O que realmente separa um ambiente comum de um projeto de alto padrão é a harmonia dos detalhes texturais. A arquitetura de luxo se faz criando contrastes inteligentes. A importância fria das pedras naturais, conversando com aconchego e a elegância do couro. A leveza dos vidros especiais, combinada com um mistério de iluminação embutida oculta, que valoriza as formas sem mostrar as lâmpadas. É essa alquimia visual que faz a sua casa parecer uma obra de arte funcional. Qual que é o CTA chamado para ação? Quer parar de ver esses ambientes apenas na tela do seu celular e trazer essas realidades para o seu lar? Toque no link na bio ou agende uma reunião estratégica com nossa equipe de projetista. Então aqui, ó, eu trouxe uma copy, eu fiz uma copy, eu criei um texto, tá vendo que eu detalhei ali o texto? Então tem a headline que você já sabe e tem o texto, agora você já sabe como construir esse texto. Então você seguir esses modelos, tudo baseado no quê? Nas dores e desejos do cliente. Você pode listar uma lista de desejos, você pode listar uma lista de sonhos, você pode listar uma lista de objeções e aí você pode criar esses textos, tá?
E aí você vai testando o tamanho deles para poder ver qual que vai converter melhor. Na copy de número 2, tem outra coisa também, ó. Sua casa, seu maior cartão de visita. Eleve o seu padrão. Então isso aqui é tipo a headline, tá? É tipo aquele texto lá que eu montei, você poderia colocar aqui, igual eu falei agora há pouco. Qual é o corpo da copy? O lugar onde você vive diz muito sobre quem você é e onde você chegou. A sua casa deve ser o reflexo do seu sucesso. Quando projetamos um ambiente, nós não pensamos apenas em armários. Nós desenhamos uma experiência de vida através de materiais nobres. Imagine receber seu convidado em um espaço onde cada linha foi planejada. A sofisticação atemporal das pedras naturais na bancada, o toque refinado e acolhedor de detalhes em couro, a profundidade e o brilho discreto dos vidros especiais, e uma iluminação oculta que cria o cenário perfeito para o fim de semana. Isso não é apenas decoração, é identidade. Qual que é a chamada para ação? Nós temos poucas vagas abertas na agenda de projetos para esse mês. Se você busca exclusividade absoluta e quer transformar o celular em um ambiente de revista, envie uma mensagem no direct agora com a palavra prêmio. Então, fiz uma chamada para ação aqui. Além de eu entregar o conteúdo, além de eu falar o conteúdo, além de eu descrever nesse texto aqui, a pessoa ela vai se sentir o quê? Desejo, ela vai tomar uma ação. São textos projetados para a pessoa tomar uma ação. Então, olha só que bacana. Você consegue reduzir drasticamente, tá, o seu tempo de prospecção. Se você trabalha inteligentemente ali, criando texto, pensando no cliente, pensando em forma de abordar, a hora que você faz uma divulgação de um conteúdo desse, você consegue atrair cliente 10, 5 vezes mais rápido para o seu negócio. Porque você está comunicando diretamente com a dor dele. É isso que separa os grandes projetistas dos amadores. É isso que prepara as pessoas que têm resultado das que não têm resultado. Simplesmente é o ponto que o quê? Que as pessoas entenderam isso daqui, só que ninguém te fala isso. Eu tô trazendo isso para você com exclusividade, tá? Então, se você pegar isso que eu tô ensinando aqui, começar a colocar em prática, você vai ter cliente. E aí nós vamos partir para o ponto final, que são o quê? Os criativos. O que são esses criativos? Os criativos, eles nada mais é do que os anúncios, tá? Do que os anúncios ali criados para você atrair o cliente. Olha só. O segredo por trás dos ambientes com estética de revista. Descubra como pedras naturais e iluminação ocultas mudam tudo. Olha, eu criei aqui, ó, um criativo, tá? Eu tô chamando isso aqui de criativo, um post. Imagina esse post com essa headline. Imagina também aquele texto que nós acabamos de ler na descrição. O que vai acontecer? A pessoa vai bater o olho, ela vai ver a imagem, ela vai ver o texto, então é a composição de tudo. E ela vai ser atraída por esse ambiente. Olha aqui, ó. O que diferencia um móvel comum de um projeto de padrão? Foi o que eu acabei de ler ali. Explore o design sofisticado com pedras e couros. Então, eu criei, ó, das próprias headlines, eu criei um banner e eu tô falando banner, pode ser post, pode ser criativo, para você entender como colocar esses elementos, como deixar isso visível. Olha só. O prazer de viver em ambientes com estética de revista. Conquiste o topo do design com materiais nobres, tá? Então, ó, eu criei esse post aqui utilizando dores e desejos, utilizando a frase do próprio cliente. Isso aqui traz um poder imenso, para você conseguir captar cada vez mais os seus clientes. Olha o outro. Sua casa é o seu maior cartão de visitas. Eleve o seu padrão. Invista em projetos feitos para impressionar à primeira vista. Se uma pessoa tem um desejo de impressionar a outra com a casa dela, com os móveis e tudo mais, você está no lugar certo. Quando a pessoa vê isso daqui, ela vai falar assim, nossa, é isso que eu preciso. Então ela vai ir até você. Ela vai conseguir chegar até você através desses anúncios. Quando eu falo anúncio, gente, eu falo em divulgar tanto usando o Meta DS, tanto usando o Google DS, tanto usando o seu Instagram, seu perfil no TikTok. Então você pode começar isso tudo de maneiras totalmente gratuitas, sem precisar investir, sem precisar fazer nada. Basta você seguir isso que eu passei e você ter o conhecimento para você estar criando cada etapa. Eu já te entreguei o ouro em suas mãos. Então é muito importante que você entenda esse detalhe, tá? E se você quer dar um salto ainda maior, se você deseja acelerar esse processo, se você deseja estar com tudo pronto
aí em 15, em 30 dias e você já está pegando cliente. Então tem meu treinamento que chama Projetista Master. É um treinamento que ele vai do zero ao avançado na criação de projeto 3D de imóvel planejado. Dentro desse treinamento eu ensino você a montar uma estrutura para você captar clientes, além de ensinar você a projetar os seus projetos de imóvel planejado. Então o preço está promocional por enquanto. Eu vou deixar aqui no link na descrição, só você acessar ele, e vou deixar também o link fixado no primeiro comentário. E assiste os 2 últimos vídeos que eu deixei linkado nesse daqui. Eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.